Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37. Livro de Mateus, capítulo 24. Vamos ler o versículo 27 e o versículo 28. Apenas 2 versículos. Amém? Todos encontraram? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? A igreja de Cristo está aqui? Amém. Mateus 24, versículo 37 e versículo 38. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diz amém. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias antecediam ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Podeis tomar assento. Nós estamos na campanha Fogo Purificador. Diga para a pessoa que está do seu lado, fogo purificador. Na primeira semana nós falamos sobre o fogo da sarça ardente. E falamos sobre o chamado. Quantos estão aqui que Deus te chamou? Deus te chamou? Amém. Nós falamos sobre o fogo purificador e falamos da experiência de Moisés. O início do ministério de Moisés, do chamado, onde o anjo do Senhor se apresenta no meio de uma sarça ardente, algo sobrenatural. E Deus fala com Moisés, Deus trata Moisés, Deus liberta, Deus cura Moisés e Deus dá sinais a Moisés. E falamos sobre o chamado. Diga, o Senhor me chamou. Nesta semana, na segunda semana da campanha de fogo purificador, nós vamos ver o fogo consumidor. Diga para a pessoa que está do seu lado, o fogo consumidor. Há muitas teorias, a Bíblia, há muitas passagens que falam sobre os últimos dias. Como serão os últimos dias? O livro de Apocalipse, para muitos, é um mistério, mas na verdade é o livro da revelação, onde o nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta a João, leva João em espírito e mostra a João as coisas que vão acontecer nos últimos dias. E João, ele tem a visão e ele escreve o livro de Apocalipse, que significa revelação. Diga comigo, o livro da revelação. Nós, toda vez que vamos falar dos últimos dias, há um estudo que fala sobre escatologia. E escatologia significa o estudo dos últimos dias, ou de fezes. Toda vez que você vê a palavra escatologia, ela tem esses dois significados. Ou é uma ciência, ou é o estudo, a doutrina sobre os últimos dias, ou é o estudo sobre as fezes. E não sei bem por que esses dois significados, mas eu tenho visto muitas mentiras, muitas doutrinas falsas, muito medo e muito pavor, quando se fala de Apocalipse, quando se fala dos últimos dias. Eu queria, antes de continuar a mensagem, eu gostaria de saber, quantos aqui acreditam que o nosso único e suficiente Salvador vai voltar para levar a sua noiva à sua igreja? Amém? E você está feliz ou você está triste por isso? Quando se fala, os jovens logo pensam, puxa, mas eu nem casei ainda. Eu tenho tanto ainda para viver. E a palavra diz que o tempo vai ser dado. Mas o tempo, muito mais para ser vivido, é para que todos possam ouvir a palavra e se arrepender. E ter uma mudança de vida. Saber quem é Jesus Cristo, o seu plano de salvação, a sua missão, porque o Senhor quer que todos sejam salvos. Amém?
Então eu quero que você entenda que se um familiar seu não está aqui, um parente, um amigo, o Senhor quer que ele seja salvo. O Senhor quer que a sua família toda seja salva. E por isso que as coisas ainda não se cumpriram, porque o Senhor está dando tempo para que todos possam ouvir e o Espírito Santo de Deus possa convencer do pecado e o arrependimento levá-lo a Deus. São muitas as teorias, são muitos os estudos, quando se fala dos fins, dos últimos dias, quando se fala de Apocalipse. São muitos os estudos e muitos são válidos, muitos são bons, mas também tem muitos que são confusão, que são perturbação e que são loucuras, que não tem nada a ver com a palavra de Cristo. Por isso, nesta noite, eu queria falar com você sobre isso, mas com prioridade, com base naquilo que Jesus falou e sobre aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Porque quando Jesus veio, ele ensinou a doutrina aos apóstolos, e os apóstolos deveriam ensinar as nações, ir e levar as boas novas, evangelizar as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus, quando ele está falando, quando ele está ensinando, quando ele está ministrando, em Mateus 24 em diante, é Jesus falando, e ele diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, quando ele vai ensinar os seus discípulos, ele diz que os últimos dias serão como os dias de Noé. Acredito aqui que todos conhecem a história de Noé. Conhecem? Amém. E o texto continua dizendo: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus, para ensinar, ele traz uma parábola. E ele fala: olha, vocês conhecem a história de Noé, da arca de Noé. Os últimos dias será como os dias de Noé. Noé recebe uma missão, constrói uma arca. E durante muitos anos, ele ministra a palavra de Deus dizendo que o mundo seria destruído. Noé envolve a sua família, e Noé com a sua família coloca o plano e a missão de Deus em prática, constrói uma grande arca, e enquanto vão construindo, vão ensinando e vão ministrando ao povo. Porque o povo olhava aquilo lá e eles perguntavam: mas o que é isso? Nunca vimos uma coisa dessa, nunca vimos algo parecido com isso. E ele dizia: Deus me revelou. Deus falou que não está feliz, porque há muito pecado, há muita destruição e há muita morte. E Deus vai destruir tudo. E ele me mandou construir esta arca. Porque todo aquele que crê, todo aquele que ouvir esta mensagem, vai poder entrar na arca e vai ser salvo. E durante muitos anos, durante alguns séculos, ele construía a arca, ele ministrava a palavra de Deus, ele falava sobre a revelação de Deus, sobre a arca, sobre o plano, sobre a missão, sobre a salvação, sobre a destruição. Mas como diz aqui Jesus, que como nos dias de Noé, Noé tinha a revelação, constrói a arca. Só que ninguém dava crédito. Diga: ninguém dava crédito. Mas quando o dilúvio acontece, sabemos que tudo foi destruído e Deus recomeça, fazendo um novo pacto com o homem, com Noé e a sua família e os seus descendentes. Mas antes da arca ser fechada e o dilúvio acontecer, Jesus deixa bem claro: olha, eles não acreditaram. E eles continuaram a sua vida, como se nada acontecesse, como se nada tivesse sido falado, como não se tivesse sido corrigido. Eles continuaram a sua vida, comendo, bebendo, se casando, se dando em casamento.
eles continuaram a sua vida do mesmo jeito. Eu não sei, mas quando olhamos aqui e vemos que apenas Noé e a sua família foi salva. O plano de Deus é que todos sejam salvos. Mas para ser salvo, é necessário ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados e entrar na arca, fazer parte da família de Deus. Mas ninguém deu crédito, continuaram a sua vida, continuaram o seu dia a dia, trabalhando, comendo, bebendo, se casando, continuando a vida. Mas um dia o dilúvio aconteceu. Diga para a pessoa que está do seu lado, um dia o dilúvio aconteceu. Hoje, não é só os pastores que ministram isso, mas todo cientista e várias ciências comprovam que o dilúvio realmente aconteceu. Não é só o pastor que está pregando, não está somente na Bíblia, mas qualquer cientista, seja ele ateu, à toa ou um trouxa. Essa hora era para dar risada, gente. Só para descontrair um pouco, estou muito sério. Mas seja um ateu, um à toa ou qualquer trouxa, sabe que o dilúvio realmente aconteceu. Mas, antes da porta se fechar, diga, há uma porta. E Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ninguém vem a mim, o Pai, sem mim. Mas, antes da porta da arca se fechar, ninguém acreditava. Todos zombavam. Todos diziam, Noé é louco. Noé está perdendo os melhores anos da sua vida. Noé fica construindo essa arca. Nunca ouvimos de chuva. Nunca vimos nada parecido com o que ele falou. Mas um dia aconteceu. E Jesus deixa bem claro, e como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Diga, os últimos dias será como nos dias de Noé. Deus está construindo, Deus está edificando uma igreja. Deus está revelando o seu plano, a sua missão. Deus está chamando. Deus te chamou. Mas muitos zombam, não acreditam e falam que você está perdendo tempo na igreja. Muitos não acreditam, mas chegará o último dia. Mas quando acontece todo esse processo, Deus chama Noé, revela para ele o plano da destruição e da salvação, dá os detalhes sobre a construção da arca, constrói a arca, ele ministra a palavra, os animais são salvos, a sua família é salva. Depois que a arca se assenta sobre a terra novamente, a porta se abre, eles descem, os animais são liberados, as coisas começam novamente a produzir, a terra começa a produzir novamente ervas. E quando eles saem, Noé vai agradecer a Deus. Noé levanta um altar, sacrifica alguns animais e agradece a Deus pela salvação, pelo grande livramento. E Deus fala com ele novamente. Deus faz as mesmas promessas que tinha dado a Adão. Diz que ele vai ser frutífero, que ele vai multiplicar, que é para ele subjugar, dominar e governar sobre toda a terra. E Deus deixa bem claro, nunca mais eu destruirei a terra com água. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus não vai destruir a terra com água. Tanto é que Deus coloca um sinal nos céus. E até hoje, quando você olha para o céu depois da chuva, você vê um arco. E aquele arco é um sinal, é um pacto que o nosso Deus fez com os homens, com as mulheres, com as famílias, dizendo, eu não voltarei a destruí-los
com água. Por isso que depois de toda a tempestade, vem a bonança. Depois de toda a tempestade, o sol volta a brilhar e o arco está sobre o céu. Quantos já viram o arco? Só um detalhe. Você costuma chamar de arco-íris. Agora, o arco não é de íris. Íris é uma mitologia, é uma história pagã, é uma história de deuses e demônios, de destruição. Então o arco não é de íris. Diga para a pessoa que está do seu lado, o arco não é de íris, mas é de Deus. Se você quiser estudar um pouco mais, entre no Google e digite lá, íris, a deusa Íris, a mitologia, e você pode se aprofundar. Por isso eu quero deixar bem claro, o arco não é de íris. Não se chama arco-íris, se chama arco. E é um sinal de Deus para mim, de que Ele não voltará a destruir a terra com água. Mas quando pegamos a história de Noé, todo texto e contexto vai acontecer nos últimos dias. Da mesma forma, hoje, nós estamos edificando uma igreja. Estamos edificando a noiva de Cristo. Estamos trabalhando, estamos ministrando a palavra, e muitos dizem que você é louco, que você é fanático. Muitos dizem que você está perdendo tempo, que você dá dinheiro para o pastor, que você é feito de bobo, que você é um trouxa. Para não dizer outras coisas que eles dizem. Mas você sabe que Deus destruiu a terra com água uma vez. E que um dia Ele voltará para buscar a sua noiva. E a terra será destruída novamente. Quantos creem nessa história? Você tem certeza que você crê nessa história? Agora me diga uma coisa, por que Jesus tem que explicar e ensinar que a terra vai ser destruída? Por que vocês acham que no meio do ensinamento e da doutrina de Jesus, Jesus deixa bem claro que os últimos dias serão como os dias de Noé? Da mesma forma que o mundo pecador, que pensava mal continuamente, foi destruído, assim será também no último dia. Por que será que Jesus está ensinando? Por que será que Jesus está novamente ensinando? Diga, não será mais com água, mas será com fogo. Diga para a pessoa que está do seu lado, mas será com fogo. Deus vai destruir com fogo. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Gênesis 19, 12, conta uma história em que Deus destrói uma cidade, Deus destrói duas cidades, Sodoma e Gomorra, com fogo. E da mesma forma, é uma ilustração, é uma parábola para entendermos como vai ser nos últimos dias. E olha que interessante o texto. Então disseram aqueles homens a Ló, aqueles anjos: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os para fora deste lugar. Diga, tira-os para fora deste lugar. Amém. Versículo 13. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la. Então saiu Ló e falou aos seus genros, ao que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Sabemos que Abrão, quando é chamado por Deus para sair de uma terra de idolatria e caminhar, o seu sobrinho Ló vai com ele, caminha com ele, mas em determinado momento os pastores de Abrão e os pastores de Ló brigam, e Abrão chega para ele e fala: olha, decide para onde você vai, porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você
for para um lado, eu vou para o outro. E Abrão e Ló, para decidir e para resolver os problemas, porque não conseguiam mais andar junto em paz, Abrão fala para ele, olha, escolhe você primeiro. E Ló olha para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, e ele diz, eu vou para lá. Eu vou para Sodoma e Gomorra, porque lá tem pasto verde. E Abrão vai para o outro lado, para o deserto. Mas logo nesse texto, capítulo 13, já fala que a cidade de Sodoma e Gomorra não agradava a Deus e seria destruída. Lá no capítulo 13, nós já estamos no capítulo 19 de Gênesis, onde os anjos vão até Ló, Sodoma e Gomorra, e dizem a Ló, a cidade vai ser destruída. Avise todos os seus familiares e saia, porque a cidade vai ser destruída. E Ló chega para os seus genros, aqueles que iriam tomar ainda as suas filhas como mulheres. Eram os namorados, os compromissados, os noivos. E eles chegam e dizem, Ló, isso não é possível, isso não é verdade. E a Bíblia mostra que eles tiraram Ló por zombaria. Falaram, Ló, você está zombando com a gente, você está brincando com a gente, isso não vai acontecer. Mas Ló, ele sai da cidade. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas que aqui estão, para que não pereçam na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no na cidade, fora da cidade. Nós vemos que 2 anjos se apresentam a Ló. Falam que o pecado daquela cidade subiu aos céus, e que aquela cidade vai ser destruída. Ló acredita na palavra. Ele ministra a palavra para os seus genros. Os seus genros não acreditam. Tem Ló como um zombador, como uma piada, como uma brincadeira. Mas de manhã, os anjos que estão lá, estes homens, estes anjos, eles pegam Ló e dizem, se apressa em sair da cidade, porque a cidade vai ser destruída hoje. E a Bíblia diz que Ló demorava em sair. Ló, não tinha pressa em sair. Mas a Bíblia diz que estes homens, estes anjos, pegaram Ló pela mão, pegaram a mulher de Ló, as suas filhas, e falaram, vamos logo, vamos sair, porque a cidade vai ser destruída. Pode ser que você já teve a revelação de que o mundo pecador vai ser destruído. Mas pode ser que você ainda está muito lento, muito vagaroso, sabe? Aquele pé no mundo e aquele pé na igreja. Uma hora está mais no mundo, outra hora está mais na igreja. Eu oro a Deus, para que muito mais que uma revelação, a mão do Senhor esteja sobre você e te aperte, para que você possa sair desse mundo. Te pegue pela mão, como pegou Ló e a sua família toda, e diz, vamos sair logo. Vamos porque é hoje. Vamos sair. Diga para a pessoa que está do seu lado, se apresse em sair do mundo e do pecado. Mas algo que me chama muito a atenção nesse texto é que quando estes 2 anjos eles se apresentam a Ló, Ló logo percebe que eles não são 2 homens normais, mas que eles são anjos enviados por Deus. Ló se prostra e serve eles, recebe eles na sua casa. Mas a Bíblia também mostra que os homens da cidade viram aqueles 2 homens, aqueles 2 anjos. E eles chegam, batem na porta da casa de Ló e diz, nós vimos que há 2 homens na sua casa. Nos dê esse homem, nos dê esses homens. E Ló fala, não, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho filhas, eu vou dar as minhas filhas para vocês.
E aqueles homens da cidade de Sodoma e Gomorra dizem: nós não queremos as tuas filhas, porque as mulheres não nos satisfazem mais. Nós queremos homens. Uma cidade tomada pelo pecado, tomada pela prostituição, tomada pelo homossexualismo. E eles deixam bem claro para Ló: nós não queremos a sua irmã, nós não queremos as suas filhas, não queremos as suas filhas. Nós queremos homens, porque as mulheres não nos satisfazem. Eram homens que estavam procurando outros homens, e que viram aqueles dois homens, aqueles dois anjos, e queriam tomá-los à força. Queriam se relacionar com eles à força. Mas a palavra diz que eles ficaram cegos e tudo mais, e você pode ler o texto lá com mais detalhes. Mas o que me chama a atenção é que nós estamos vivendo esses dias. Os homens não se satisfazem mais com mulheres. Tem que viver uma vida de infidelidade, de pecado, de iniquidade. Tem que ter uma mulher, tem que ter uma amante. Por onde vai? Tem um relacionamento, tem um namoro, tem um compromisso, tem. E hoje, cada vez mais, a nossa juventude diz: nós não queremos uma mulher, nós não queremos um compromisso, nós não queremos uma aliança. Uma mulher não nos satisfaz mais. Eu quero ter 2, 3 mulheres. Eu quero me relacionar, eu quero ter experiência, eu quero me relacionar com outro homem, com vários homens. Eu não sei, mas me parece, aos meus olhos, que a nossa sociedade, o nosso país e o mundo em geral tem caminhado para viver como Sodoma e Gomorra. Eu não sei quando vai ser, mas eu sei que o nosso Senhor e Salvador vai voltar para levar a sua igreja. Pode ser que você pense: vai demorar muito. Pode ser que você pense: vai dar tempo de eu viver a minha vida, e nos últimos dias eu entrego a minha vida e eu volto para a igreja. Pode ser que você pense: isso vai demorar. Pode ser que você pense: isso nunca vai acontecer. Pode ser que você pense: a arca de Noé é uma história. Pode ser que você pense: Sodoma e Gomorra é uma história. Mas como eu estou ministrando, qualquer cientista sabe que a história de Noé foi real. Qualquer cientista sabe que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo. Qualquer cientista. Qualquer cientista. Seja qual for a sua religião, ou ainda um ateu, ele sabe, e é comprovado pela ciência, e por várias ciências, de que o dilúvio é real. Que a destruição de Sodoma e Gomorra é real. Todos sabem que o arco nos céus é um sinal de que Deus não vai destruir a terra com água, mas vai destruir com fogo. Diga comigo: e como nos dias de Noé, e como nos dias de Ló, assim será os últimos dias. Ninguém sabe quando vai acontecer, mas nós sabemos que há um louco construindo uma arca. Nós sabemos que há pessoas loucas, discriminadas e perseguidas, zombadas, que estão edificando uma igreja, que Cristo vai voltar para buscá-la. E que os últimos dias serão como os dias de Noé, como os dias de Ló. E que só aqueles que se entregaram ao Senhor e que foram batizados, que fazem parte da família, que são a igreja de Cristo, vão subir com Cristo. O resto vai ser tudo destruído. Diga: tudo vai ser destruído. O que eu quero te dar uma boa notícia é que todos vão receber fogo. Todos vão ser batizados com fogo. Mas há uma diferença. Porque quando João diz sobre Jesus, ele diz: vai vir aquele que é mais poderoso do que eu. Eu vos batizei com água.
Mas vai chegar o tempo em que vocês vão ser batizados com fogo. Serão consumidos pelo fogo e serão batizados com o fogo. Por isso todos nós vamos passar pelo fogo. Todos nós vamos passar pelo fogo. Uns vão passar pelo fogo consumidor, que destrói, e serão levados ao inferno e ao fogo que nunca se apaga e que não consome, mas será eternamente dor, ranger de dentes e lágrimas. E há outros que serão batizados pelo fogo de Deus, o fogo purificador. Mas se Deus salvou a família de Noé, Ele pode salvar a sua família. Se Deus tirou Ló e toda a sua família de Sodoma e Gomorra, Deus pode tirar toda a sua família de Sodoma e Gomorra. Quantos querem que a sua família seja salva? Quantos querem que a sua família seja tirado deste pecado e da iniquidade do mundo? Porque ou será batizado com fogo, ou receberá e será levado ao fogo eterno, o inferno. Não são histórias, é a palavra de Deus. Muito mais do que a palavra de Deus, que é verdade, mas comprovada pelos cientistas. É uma ilustração dada por Jesus, ensinando seus discípulos que o último dia chegará e que tudo será consumido pelo fogo para a destruição. Quando vemos a história de Daniel, ele foi para o fogo. Mas ele não foi consumido pelo fogo. Sabe por quê? Porque antes ele foi lançado na cova dos leões. E lá na cova dos leões, ele não cheirava carne, mas ele tinha o cheiro da santidade. Porque tudo que é carne, diga tudo que é carne, o inimigo vai devorar. Se você anda na carne, o inimigo vai te pegar e vai te destruir. Mas Daniel foi lançado na cova dos leões e ele não foi devorado, porque ele não vivia na carne, mas ele vivia no espírito, ele vivia em oração, em adoração. Porque se ele fosse um homem que vivia na carne, como todos os homens daquela época, ele seria devorado pelos leões. O inimigo está ao derredor, como um leão bramando, buscando a quem tragar, mas ele só come carne. E se você viver na carne, e quem vive na carne, ele devora. Mas se você, ao invés de andar na carne, você não vai ser devorado, mas se você anda no espírito, você é livre. E você pode andar por todos os lugares. Mas agora, por ele não se prostrar, ele é lançado na fornalha. O próprio soldado que foi lançar eles no forno, morreu queimado, de tão quente que era aquele fogo. Representando o fogo e representando o inferno. Mas eles entraram na fornalha. E porque eles tinham sido batizados com o fogo de Deus, o fogo do inferno não pode consumi-los. O próprio Jesus, o nosso Deus, quando ele vence a morte, e ele diz ao Senhor, a Deus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Diz que ele desceu às profundezas e ao inferno, e tomou a chave do inferno, a chave da vida, da mão de Satanás. Por isso, não ande na carne. Não ande como a maioria anda. Não viva como a maioria vive. Vive no que comer, no que beber, no se casar, pensando nas coisas normais, nas coisas naturais. Viva e ande no Espírito, pensando e vivendo no Espírito e nas coisas do Espírito. Em Deus, na palavra de Deus, na casa de Deus que está sendo edificada, a igreja a qual Jesus vai voltar. Diga para a pessoa que está do seu lado, escolhe, ou anda na carne, ou anda no Espírito.
Se andar na carne, o inimigo da nossa alma nos destrói. Mas se andarmos no Espírito, temos o fogo de Deus que vence todas as coisas. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Só acompanhe. E aqui Pedro, em sua segunda carta, Pedro 2, capítulo 2, versículo 5 diz: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Diga, Deus vai me guardar. Amém. A oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Diga, Deus trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, mas guardou a Noé. Diga, Deus vai me guardar e vai guardar a minha casa. Amém. E aconteceu e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida, dissoluto dos homens abomináveis. Aqui então fala que Pedro está escrevendo a uma igreja, e ele diz que na antiguidade Deus guardou a Noé e salvou a família de Noé, mas ele não poupou o mundo antigo e o mundo ímpio. Em seguida ele diz: e condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduziu elas ao pó, à cinza, e pondo-as por exemplo. Diga, Sodoma e Gomorra é um exemplo aos que vivem. E o último versículo diz: e livrou o justo Ló. Diga, eu sou uma pessoa justa e Deus me livra. Só que aí esse versículo diz que Ló, um homem justo, ele estava enfadado. Ele vivia em Sodoma e Gomorra, mas era um homem justo. Mas ele estava enfadado, ele estava cansado do pecado, cansado da forma que as pessoas viviam, da forma dos pecados que as pessoas se corrompiam. Abra agora no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Diga, a vinda do Senhor. Eu quero deixar bem claro e ressaltar, como o apóstolo ministrou na igreja sede, e eu quero ressaltar para você também, da mesma forma que ele fez, e ele está aqui, nós vamos ler um texto em que o apóstolo Pedro está escrevendo a uma igreja. Ele não está pregando para quem está fora da igreja. E o tema é a vinda do Senhor. Diga de novo, a vinda do Senhor. E começa: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então ele está dizendo aqui, olha, esta é a segunda carta, e tanto na primeira quanto na segunda, eu os exorto, que tenham um ânimo sincero. E ele continua o versículo 2: para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador diante dos vossos apóstolos. Então ele está escrevendo pela segunda vez, ele está exortando, ele está falando que desperte o ânimo sincero. E ele diz, no versículo 2, dizendo, olha, a palavra que foram ministradas pelos santos profetas, o mandamento do Senhor e Salvador, que foi mediante os apóstolos.
Então ele não está falando qualquer palavra, ele está falando a palavra dos santos profetas. E o mandamento do Senhor e Salvador, que foi ensinada pelos apóstolos. No versículo 3 ele diz, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então ele está escrevendo a uma igreja, e é pela segunda vez que ele está escrevendo, e ele está exortando para que sejam despertados em sinceridade, para que sejam despertados o ânimo em sinceridade. E ele traz de lembrança a palavra profética dos santos profetas, a palavra do Senhor Salvador e a palavra levada e ensinada pelos apóstolos. Mas ele diz, sabendo primeiro isto, diga, primeiro isto. Amém. Que nos últimos dias virão escarnecedores. Pessoas que vão escarnecer, pessoas que vão zombar, pessoas que vão dizer, isso é uma loucura, isso é um delírio, isso nunca vai acontecer, isso tudo é uma mentira. Diga, tome cuidado com aqueles que estão escarnecendo, com aqueles que zombam, com aqueles que escarnecem as palavras dos santos profetas, do mandamento do Senhor e Salvador e dos apóstolos. Escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Pessoas que andam segundo o seu querer. Eu vou fazer desse jeito. Eu vou continuar comendo e bebendo. Eu vou continuar me dando em casamento. Eu vou continuar a minha vida desse jeito, de qualquer jeito, como todo mundo vive. Vivendo segundo o seu querer, segundo a sua paixão. Diga, eu não devo viver segundo os meus desejos, mas eu devo viver segundo a palavra de Deus. Amém? No versículo 4 diz, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? São escarnecedores, zombadores, e eles dizem, cadê a vinda do Senhor? Cadê a promessa que Ele vem? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Lembrando novamente, o apóstolo Pedro está escrevendo pela segunda vez a uma igreja, que poucas décadas depois da morte e ressurreição de Jesus, já não estão mais acreditando que o Senhor voltará. E eles zombam da promessa da sua vinda. Quando você fala que Jesus vai voltar, as pessoas zombam, as pessoas dizem, você tem certeza? Por que ele não voltou antes? Quais são os sinais que ele vai voltar? E qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento bíblico, sabe que a vinda de Jesus está próxima. Jesus mesmo disse, quando ouvires de guerra, ainda não é o fim, mas é o começo do fim. Nunca se ouviu de tanta guerra, de tanta violência, de pai contra filho e filho contra pai, como nos dias de hoje. Quando acontecer catástrofes, o Brasil era conhecido como uma terra abençoada, mas de uns anos para cá, temos vivido catástrofes. O Brasil é o país dos relâmpagos e trovões. Uma família inteira foi ceifada no final do ano, no começo do ano, por causa de um relâmpago, um trovão. Nunca se ouviu tanto de catástrofes naturais, de mortes, de chuvas, de tempestades, de furacões, de tremores de terra. Nunca se ouviu tanto de guerra. Mas Jesus diz, olha, quando estas coisas acontecerem, não é ainda o fim, mas é o começo do fim. Diga, já começou. Diga, o fim já começou. Estamos no início do fim. E o texto aqui continua. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as
coisas permanecem como desde o princípio da criação. As pessoas dizem, nada mudou. As coisas estão do mesmo jeito. Desde que os pais, os patriarcas, os apóstolos morreram, tudo continua do mesmo jeito, nada mudou. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Eles ignoram isso. Mesmo a ciência sabendo, a ciência provando, e a ciência dizendo o dilúvio existiu, aqui diz que pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então ele diz que este céu natural, esta terra, ela vai ser destruída. Vai ser destruída por fogo. Mas diz também que vai haver um novo céu e uma nova terra para aqueles que creem no Senhor, pelas quais pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Diga para a pessoa que está do seu lado, não ignore. Diga para ele, amado, não ignore. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós temos a tendência de achar e de pensar que Deus é como nós, preso ao tempo. Aqui ele diz, olha, o que para nós pode ser 1000 anos, para Deus pode ser um dia. O que para nós pode ser um dia, para Deus pode ser 1000 anos. Ele está dizendo, nós não sabemos o tempo de Deus. Nós não entendemos o tempo de Deus. O tempo do mundo espiritual. O tempo espiritual não é como o nosso tempo, que contamos 24 horas, a semana, o mês. Ele diz, o que pode ser 1000 anos, para nós, para Deus pode ser apenas um dia. Diga para a pessoa, não ignore o tempo de Deus. Versículo 9. O Senhor não retardará a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ainda que você ache que está demorando. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Diga, Deus não está tardando, mas Ele é amoroso e longânimo, porque Ele quer que todos se arrependam do seu pecado. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Versículo 11. Havendo, pois, de perceber todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, diga novos céus, e nova terra, amém, em que habitará a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurei que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Diga que eu seja achado
santo, sem pecado. Amém. 15. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então ele diz aqui no final do capítulo, dizendo, olha, o apóstolo Paulo também escreve sobre isso, ele também ensina sobre isso. Alguns textos não são fáceis de entender, ele está falando, alguns textos não são fáceis de entender, mas muitos distorcem a palavra para o seu próprio proveito. Hoje eu vejo muitos pastores dizendo assim, se entrega hoje, porque não sabemos o dia de amanhã. É verdade, isso é bíblico. Mas ele distorce, ele coloca medo nas pessoas. Se você sair daqui e um carro te atropelar, você vai para o inferno. Muitas pessoas usam um ditado popular, se não for pela dor, se não for pelo amor, será pela dor. Mas não é nem pelo amor e nem pela dor, diga, é pela palavra. É quando levamos a palavra de Deus que as pessoas são salvas. E ele diz, muitos pegam a palavra e distorcem para o seu próprio proveito. Quantas pessoas loucas já venderam tudo que tinham, porque o Senhor ia voltar na semana seguinte. Quantas religiões, quantas seitas, quantos falsos profetas se aproveitaram da igreja, se aproveitaram do povo, colocaram medo, marcaram dias sem fundamento nenhum, e dizendo, o Senhor vai voltar em tal ano, o Senhor vai voltar o ano que vem, o Senhor vai voltar este ano, de 2000 não passará. Não é com mentiras, não é com distorções, não é com medo, mas é com a palavra de Deus que a gente ministra. Versículo 17, vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da nossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Nós não sabemos o dia, mas como o texto que nós lemos, diz que Ele virá como um ladrão. Se você soubesse que saindo daqui, o ladrão ia te assaltar, o que você faria? Se preparava, chamava a polícia, não andava sozinho na rua. E Jesus, ele diz a mesma coisa. Se você soubesse o dia de Jesus, da minha volta, você estaria preparado. Mas você não sabe. E eu virei como um ladrão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Diga ao Senhor, virá de surpresa. Mas tem pessoas que se arrependeram do seu pecado e que têm uma vida de santidade e que estão orando e vigiando. Deixa eu te perguntar, a sua maior preocupação é em comer e beber? Em se vestir? É em se casar? Ou a sua maior preocupação é com a volta do Senhor? Porque nos dias de Noé, aqueles que estavam preocupados com o de comer e o de beber, com o de vestir, com o casamento, com a sua vida diária, e não estavam preocupados com a arca, com o plano de Deus, esses morreram e foram sufocados pelas águas. E hoje, aquele que estiver preocupado com a sua vida, que estiver preocupado com o de comer e o de beber, em ter o de vestir, em se casar, com as coisas naturais deste mundo, estes serão tomados pelo fogo eterno. A sua preocupação é com as coisas deste mundo ou o reino de Deus acima de todas as coisas? Porque se a sua preocupação é com as coisas desse mundo, a tendência é que você fique no inferno
eternamente. Mas se a sua preocupação primeiro é buscar o reino de Deus, sabendo que as demais coisas te serão acrescentadas, e você tem uma vida de santidade, de oração, e tem orado e vigiado, sabe que a qualquer momento o Senhor pode voltar. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Senhor vai voltar. Diga, há um sinal no céu. Diga, é o arco de Deus para te avisar que Ele não vai destruir a terra com água. Mas diga para ele, olha aqui na frente. Olha aqui na frente, olhe lá na frente. Aqui está outro sinal. E é o sinal daquele que deu a sua vida por você. É o sinal do corpo de Cristo que foi partido e do sangue de Cristo que foi derramado nessa terra para a salvação. E hoje é um sinal, é um memorial. E ele diz, façai estas coisas até que eu volte. Diga, o Senhor vai voltar. Diga, há um sinal no céu. E há um sinal na terra. E você que está diante desse sinal hoje, você tem uma escolha. Andar na carne ou andar no espírito. Ou andar com as pessoas e andar do jeito que o mundo vive, ou andar como os santos profetas e os apóstolos de Cristo nos ensinaram. Como mandamento do nosso Senhor e Salvador. Você tem uma escolha, diga, eu tenho uma escolha. Andar na carne ou no espírito. Viver no mundo ou viver na casa do Pai. Qual é a sua escolha? Você tem uma obra. Ou você vai viver a sua vida e vai perdê-la. Ou você vai viver a missão de Cristo, por amor a Cristo, e você vai receber vida e vida eterna. A sua preocupação pode ser o de comer e o de beber. A sua preocupação pode ser com as coisas naturais, com o se vestir, com o se casar e com continuar a vida. Ou pode ser com a obra de Deus, em ser um ministro, um evangelista, em levar as boas novas de Cristo. Você tem uma escolha: andar na carne ou andar no espírito. Viver no mundo ou viver na presença de Deus. Ou buscar as coisas deste mundo ou buscar o reino de Deus. Se coloque de pé. Nós estamos no segundo dia, na segunda semana da campanha Fogo Purificador. O Senhor tem marcado a sua vida com a presença do Senhor, com o fogo do chamado, para viver a missão de Cristo e salvar a sua casa e toda a sua família e salvar todo um povo para a honra e glória do Senhor. Deus te chamou. Deus te libertou e te curou. Deus está te dando sinais. Como Deus chamou Moisés, Deus está nos chamando. Para cada um de nós, termos um chamado para salvar e restituir famílias. Um chamado para libertar o povo e conduzi-los à terra prometida e conduzi-los dessa terra ao reino de Deus. Deus te chamou. Deus tem te libertado e tem te curado. Deus tem te dado sinais. Deus tem dito, vai, porque eu vou falar pela tua boca. Não se preocupe e não fique treinando o que você vai falar antes. Mas quando você estiver diante deles, eu colocarei as palavras na sua boca. Deus te chamou. Deus tem te libertado e tem te curado. O Senhor está contigo todos os dias. Ele tem dado sinais. Ele tem suprido as suas necessidades. Ele te chamou para a salvação, para a libertação. Ele te chamou para ser a boca de Deus na sua casa e para a tua família, os teus familiares. Ele te chamou para que você seja a boca de Deus para um povo ser liberto
das mãos do inimigo de Satanás. Deus te chamou. Deus quer te usar. Deus está te usando. Deus tem te abençoado. Mas nós sabemos que, além do fogo da sarça ardente, do anjo do Senhor que se apresenta a você, também há um fogo consumidor, que é o fogo do pecado, das paixões deste mundo, o fogo do inferno, que nunca se apaga, e que é dor e ranger de dentes, eternamente. Quando entendemos o que é fogo consumidor, o fogo do inferno, a paixão do pecado, a dor, o ranger de dentes, a angústia, o sofrimento eterno, não desejamos isso nem para os nossos inimigos. E fica fácil de cumprir a palavra de Cristo dizendo: ore pelos seus inimigos, porque ninguém merece ir para o inferno. O inferno não foi feito para o homem, mas foi feito para os anjos caídos. Mas se você andar com o mundo, andar em pecado, com o fogo da paixão, com o fogo desse mundo, com o fogo do pecado, da iniquidade, o inferno que não é para nós seremos lançados nele. Mas além deste fogo, desta paixão, deste pecado, deste inferno, há também um fogo, um batismo no fogo, no Espírito Santo de Deus, que nos faz vencer os leões, os adversários, os inimigos, e nos livra da água, e nos livra do fogo. Deus está preparando cada um de nós, Deus está preparando a igreja para um novo tempo, um chamado, como Moisés foi chamado para libertar o povo de Suzano. Deus tem nos chamado e tem nos preparado, e tem que ficar consciente todos os dias, em memória, que existe um fogo, o fogo do inferno, e ele é real. Deus já destruiu o mundo com água, com o dilúvio, na antiguidade. Já destruiu Sodoma e Gomorra, as cidades do pecado, da prostituição, do homossexualismo. Deus já destruiu a antiguidade, Deus já destruiu Sodoma e Gomorra, e há um dia para o juízo final e a destruição do pecado, do pecador e de toda iniquidade. Se nós não pregarmos, se nós não ministrarmos a palavra para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos inimigos, eles vão queimar no fogo eterno. E você, que foi chamado, está a cada dia sendo aperfeiçoado, e que o Senhor quer te usar como boca. Ele diz: se você não for lá ministrar para eles, se você não falar com o seu esposo, se você não falar com o seu filho, o sangue deles eu vou cobrar de vocês. Nós vimos que Deus ficou irado com Moisés, porque Moisés não quis ir lá ministrar a palavra. E a palavra diz que Deus ficou irado com Moisés, porque Deus chamou Moisés, Deus se revela a Moisés, Deus dá sinais, faz prodígios. E quando ele diz: Moisés, agora você vai e fala, e Moisés fala: eu não, manda outro, manda o pastor, manda o apóstolo, manda o meu irmão. Quando Moisés recusa ir e levar a palavra de Deus, Deus fica irado. E quando diz que Deus fica irado, significa que chega o julgamento e chega a condenação. Mas Moisés vai. Pode ser que você esteja com medo, pode ser que você esteja preocupado, ansioso, com frio na barriga, mas o Senhor te chamou, o Senhor tem se apresentado, o Senhor tem dado sinais, o Senhor tem te curado, e Ele tem dito: eu sou com você todos os dias da sua vida, eu vou usar você, eu vou falar por intermédio da sua boca. Vai e fala, vai e ministra a minha palavra. E Ele diz: se você não for, eu vou cobrar o sangue deles das suas mãos, porque você tinha que ir e tinha que ministrar, mas você não foi. Por isso o sangue deles eu vou cobrar de vocês. Mas Deus também diz: se você for
e ministrar a minha palavra, e eles não derem crédito à minha palavra, eu vou cobrar deles, e não de você que fez. Diga: se eu fizer a obra, se eu levar a palavra de Deus, nada de mim será cobrado. Você tem uma escolha a fazer. Pare de falar: Deus envia outro, Deus usa o pastor, Deus usa alguém, Deus usa outro. Por que eu não? Porque eu sou fraco, porque eu não sei falar, porque eu não conheço a Bíblia. Isso está provocando a ira de Deus sobre a sua vida. Deus está dizendo: vai, eu sou contigo, há sinais, você vai falar. Se você não falar, o Senhor vai cobrar de você a vida deles, que se perderam e vão para o inferno. Mas se você for e eles não derem crédito, nada será cobrado de você, porque você é um servo bom e fiel, obediente, que levou a palavra de Deus. Eu acho que o maior pecado que nós temos cometido, maior pecado, pastor, é maior do que a idolatria, maior do que a prostituição, maior do que o vício, maior do que a mentira, do que a rebeldia, é não levarmos a palavra de Deus para os nossos próprios familiares, amigos e inimigos. Deus tem ficado irado, e Deus vai começar a cobrar. Você tem muitas escolhas, como foi ministrado, mas a principal é: você vai falar e vai ministrar a palavra de Deus. Você vai ser um evangelista, você vai evangelizar, você vai falar de Deus, da casa de Deus, você vai falar da mensagem, das reuniões, ou você vai se manter calado, dizendo: Senhor, usa outro. Há um sinal no céu, e há um sinal que Ele vai voltar. Ele vai voltar como um ladrão. Não sei se antes desta reunião terminar, não sei se esse ano, o ano que vem, não sei quando, mas Ele virá como um ladrão. Ele virá como um ladrão, e Ele diz: este é o meu corpo e é o meu sangue que foi derramado por vós. Coma e beba em memória, até que eu volte. Se você não tem falado, se você não tem testemunhado, se você não tem evangelizado, se você não tem convidado as pessoas para conhecer Cristo, temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender. Não podemos ficar parados. Não podemos ficar no deserto. Não podemos dar justificativas. Não podemos dizer: eu estou preocupado em comer, em beber, em me vestir. Eu estou preocupado com o meu casamento. Nós devemos dizer: eu estou buscando o reino de Deus acima de todas as coisas, e o Senhor me acrescentará todas as coisas. Me acrescentará o de comer, o de beber, o de vestir, e guardará a minha casa. Diga: primeiro o reino de Deus, e as demais coisas me serão acrescentadas.